eu quero agora, com muita alegria, muita honra, agradecendo a presença, passar a palavra ao ministro da Educação, Dr. Milton Ribeiro, para o seu pronunciamento. Bem, bom dia a todos. Eu quero fazer a saudação, primeiramente, aos componentes da mesa, destacar aí a presença da professora Maria Helena, que tem uma história bonita de ajuda à educação brasileira e à sociedade brasileira. O secretário executivo, o Celso Nisquier, que é jovem, empreendedor, filho do grande Nisquier, que é uma referência em termos de jornalismo e de educação no nosso país. E fiquei muito feliz em conhecer agora, assim, mais de perto na fala, o Marcelo Chucre, e registrar que vivemos tempos diferentes, que eu notei na fala dele. Nesse nosso governo atual, ninguém mais tem vergonha de falar em Deus e lembrar de Deus. Isso também é uma referência muito boa, porque a nossa nação, ela é laica e não ateia, ela é uma nação que respeita todos os credos, até quem não crê, nós respeitamos, mas ela considera, tanto que está presente até mesmo na nossa Constituição, Carta Magna do Brasil, a presença de Deus. Eu fico muito feliz em poder participar, até o Nisquier me atualizou, eu sempre tenho citado, quando faço referência às escolas privadas de ensino superior, eu faço referência a um dado que talvez esteja não tão atualizado, de 76% do ensino superior brasileiro prestado pela iniciativa privada, confessional, comunitária, enfim, filantrópica e outros tipos, mas se mais de 80% eu me alegro, porque é a sociedade civil estendendo um braço e ajudando o governo naquilo que ele não consegue fazer. Nós não conseguimos. O Brasil, por ter dimensões continentais, é impossível para um governo atingir a curto prazo o atento de toda essa população jovem que precisa ser capacitada pelo ensino superior. Até eu faço referência até mesmo à educação básica, por exemplo, que hoje só do ensino público nós temos 46 milhões de alunos, em mais de 130 mil estabelecimentos públicos de educação básica. Então, eu sempre faço referência também que quando eu estou num encontro e eu falo desse número, por exemplo, com a educação básica de 46 milhões, se nós somarmos a educação privada, nós chegamos perto de 48 milhões de alunos da educação básica. Quando eu falo esse número para alguns parceiros de outros países, eles pedem para eu repetir, porque eles pensam que eu me enganei no valor, no número, mas é isso mesmo. Muitas vezes, esses 48 milhões representam 3, 4, 5 vezes a população inteira de alguns países. Então, a educação brasileira é um grande desafio e a iniciativa privada, os educadores, eles prestam um serviço essencial para o Brasil, para as futuras gerações. Eu sei que nem todos têm oportunidade, e não haveria oportunidade para todos estudarem nas escolas públicas. Hoje nós somos 69 universidades federais, por exemplo, que desdobram-se em 281 campi, mas mesmo assim a população jovem brasileira não teria condição, e o Brasil não teria condição de fornecer e abrir vagas novas para educar todo esse povo. Então, eu gosto também de dizer que o Brasil que é parceiro na educação superior da iniciativa privada, e não o contrário.
Claro que todas as regulamentações e credenciamentos têm a ver conosco, né, com o poder público, mas eu considero, assim, a participação do ensino superior particular que é realizado hoje no Brasil. Eu trouxe aqui algumas questões que eu gostaria de passar a tratar delas, que eu acho que são importantes para todos que estão envolvidos na educação. Antes de mais nada, colocar aqui o nosso MEC à disposição. Eu estudei em escola pública a vida toda, mas nos últimos anos, na minha atuação, sou oriundo de escola privada, como o senhor sabe, no Mackenzie. Então, eu estou aqui à disposição para receber algumas demandas ou até mesmo agendas que possam caber aqui no meu dia a dia. Eu recebo tranquilamente aqueles que quiserem e puderem vir aqui para tratar de temas, ou simplesmente eu peço que antes de virem, me mandem por e-mail para que minha assessoria esteja preparada para a viagem ser produtiva, e vocês me pedem uma informação, eu peço a minha assessoria, e quando nós nos reunimos, eu tenho algumas respostas. Sim ou não, ou espere, alguma coisa tem que sair, mas eu não posso ser pego de surpresa com alguns temas e algumas questões bem particulares. Esse é o meu pleito. Agora, quanto a recebê-los, estou à disposição. Eu gostaria de começar falando sobre a questão da educação como atividade essencial. Nós temos alguns dilemas que são próprios de uma sociedade democrática, em que ou forças e pessoas que têm perspectivas da economia e da política diferentes, elas acham que a inclusão da educação como atividade essencial é um abuso, é querer cercear direitos trabalhistas e tudo mais. Mas hoje, o assunto, o PL já está lá no Senado, o assunto está sendo debatido no Senado. Também peço aos senhores que puderem e que têm contato com algum senador, que possam nos ajudar na aprovação, que o assunto foi aprovado de uma maneira muito bonita pela Câmara e agora está no Senado, e nós precisamos do apoio da sociedade civil junto aos representantes para que nós possamos ter uma vitória e, por fim, sanção do senhor presidente. Ao lado disso, o presidente e sua assessoria trabalham num decreto que esse decreto já está aqui conosco, está em fase de tramitação final, que trata exatamente do mesmo tema no âmbito aqui do MEC. Então, as várias áreas e várias secretarias já opinaram, e agora nós estamos só refinando as questões jurídicas para que ele possa ser apresentado ao senhor presidente da República. Outro tema que talvez seja motivo da nossa discussão nesse importante Congresso brasileiro é o retorno às aulas com segurança. Essa é a pergunta mais difícil que nós temos, uma doença ainda desconhecida, com um controle, cada dia que a gente passa, a gente tem dificuldades para tratar do tema, mas eu creio que o ponto comum é a vacinação, que está se realizando de uma maneira muito efetiva, e agora eles já começaram a atender os senhores profissionais da educação, primeiro da educação básica, e agora já estão começando a vacinar até mesmo os profissionais de educação do ensino superior, para que o retorno presencial ele possa acontecer. Isso por quê? Porque todos nós sabemos que, eu creio que os educadores todos entendem que a aula presencial, para mim, pelo menos na minha experiência, ela é insubstituível. Todos os equipamentos e ferramentas são úteis e necessários, mas o contato, a aula presencial, isso tudo
para mim, a presença do professor e a presença do aluno em sala de aula é algo que realmente, na construção do saber lá para o aluno, é alguma coisa, no meu entendimento, insubstituível. Por isso, o MEC tem estudado os principais riscos decorrentes da suspensão dessas atividades presenciais, né? É um comprometimento de calendário, é o mínimo isso, mas o comprometimento na aprendizagem e o a potencial evasão escolar, isso tem nos preocupado de uma maneira mais presente. Então, nós apoiamos totalmente, radicalmente, o retorno com segurança. Então, eu creio que todos nós aqui neste encontro, todos nós queremos o retorno, mas não queremos o retorno a qualquer preço, e nós nunca fizemos isso. Pelo contrário, os protocolos de biossegurança foram expedidos pelo MEC e por outras instituições, e todos nós sabemos que é muito importante o retorno com os cuidados devidos até termos o total domínio dessa enfermidade, dessa doença, que certamente nós haveremos de vencer. Eu fiquei muito preocupado com algumas notícias que eu recebi hoje da vacinação de um tipo de vacina que não tem a cobertura suficiente e que atingiu a maior parte da população brasileira. São informações às vezes contraditórias, mas que nos preocupa. O fato de algumas vacinas que foram muitas vezes celebradas de uma maneira efusiva e política, mas que não tem a eficácia pretendida, pelo menos é o que eu vi num primeiro contato com alguns relatórios médicos e de estatísticas. A terceira novidade que eu gostaria de colocar e compartilhar com os senhores é a questão da avaliação virtual do INEP. Quando eu cheguei aqui, eu falo isso, e falo até de maneira respeitosa, mas é verdadeira. O MEC, ele foi, com o tempo, se transformando num verdadeiro cartório, em que as várias instâncias, os vários carimbos, as várias avaliações, e hoje ainda sofro com isso. Eu queria simplificar mais. Nós temos uma secretaria de regulamentação. Eu gostaria que o MEC um dia tivesse uma secretaria de desregulamentação. Essa sim que seria interessante para o Brasil, de uma maneira muito, muito, muito direta. Mas enfim, nós vamos trabalhando naquilo que a lei nos impõe, que ela nos impõe que nós sigamos determinadas caminhos que são naturalmente balizados aí por leis já votadas, que foram feitas no passado e que podem ser mudadas. Nós estamos trabalhando com algumas propostas de possíveis mudanças, para que a regulamentação ela se baseie num outro paradigma, não de acreditar que todo professor ou todo, digamos, empresário da educação, se a gente pode chamá-los assim, ou educadores, eles estejam sempre prontos a burlar a lei, que sempre todos são culpados. Eu gosto muito dessa ideia de pensar que todos são inocentes até que eles se provem culpados. E a nossa legislação hoje é feita considerando todos culpados. Então ela é rigorosa, cheia de detalhes, e aquela pessoa e aquela organização, aquela instituição que cumpre as leis, sempre cumpriu, sempre levou a sério a educação, ela sofre pelo pecado de alguns. E isso nós queremos mudar, e a filosofia vai mudar no MEC, que é exatamente essa, de considerar todos inocentes, até que se prove o contrário. Assim, aqueles que eventualmente cometerem deslizes ou agirem de maneira não correta ou não ética na área de educação, esses sofrerão maiores danos e não uma carga excessiva àqueles que estão procurando cumprir
todas as regras, e são muitas as regras, eu me impressiono com o número de regras. Então, vocês têm aqui no MEC hoje, eu e a minha equipe, nós estamos trabalhando, e é um trabalho de médio a longo prazo, para simplificar a vida dos senhores que querem prestar um trabalho, um serviço para a nação brasileira. E é um trabalho que não é fácil, e é muito regulamentado, e a gente precisava simplificar mais ainda a questão dessa regulamentação. O que nós fizemos? Fizemos uma avaliação virtual. Isso é uma novidade, porque a princípio eu fiquei muito preocupado mas depois eu vi todos os itens de segurança e a seriedade, e aproveitamos essa questão da pandemia, sobretudo porque alguns avaliadores, eles já tinham uma idade maior e eles não estavam querendo se submeter a viagens e se expor ao vírus ainda desconhecido. Isso foi represando uma série de projetos e processos, e nós saímos então com essa questão da avaliação virtual, que creio que tem respondido de uma maneira muito eficaz às demandas do setor. Ainda estamos atrasados, nós temos muitos processos ainda por ver, mas além da diminuição do pessoal que nós tivemos, nós ainda queremos ver se nós conseguimos, de fato, colocar à disposição daqueles que querem trabalhar, tirar toda essa burocracia desnecessária da regulamentação, do credenciamento, para facilitar a vida e cobrar aquilo que é necessário cobrar e exigir a qualidade que isso sim, deveria ser a grande preocupação do MEC na avaliação das instituições, que tipo de educação ou de conteúdo elas estão oferecendo para a população. Isso sim seria a grande meta que eu quero aqui para o nosso MEC. O objetivo é fazer só em junho 600 avaliações. Nós já fizemos 186 visitas virtuais. Se não fosse isso, seriam 186 instituições em atraso. 37 avaliações estão acontecendo nesta semana, através da avaliação virtual. Então, objetivo, como disse, 600, 700 em julho, 800 em agosto, e a nossa meta é a realização de 5.000 visitas virtuais até o final de outubro de 2021. 5.000 visitas virtuais. Então, nós estamos querendo correr atrás infelizmente, desse prejuízo que as instituições de ensino superior, alguns com investimentos altíssimos em aparelhos, em equipamentos, têm colocado à disposição da população brasileira, e simplesmente por uma burocracia estatal e pública, eles não podem colocar em funcionamento. O quarto e último item é em relação ao Acordo de Cooperação Técnica, número 12 de 2021, entre o SEBRAE e o MEC, que fala sobre a formação e valorização de profissionais da educação. Nós temos, como foi dito aqui pelo Nisquier, a questão da educação empreendedora, que é um tema transversal na base comum curricular. Isso nós estamos levando muito a sério, e foi assinado, então, esse acordo de cooperação técnica em abril de 2021. Ele prevê a formação em educação empreendedora de 540 mil professores da educação básica e mais de 40 mil professores e técnicos administrativos dos institutos federais, Cefetes, Colégio Pedro II, sendo 5.000 para o primeiro ano de execução. Então, o MEC está procurando, embora esteja mais focado como sua missão primeira no ensino público, ele está querendo realizar alguma coisa prática.
não tão festiva, não tão celebrativa, mas uma coisa que mexe lá com as entranhas da educação brasileira. É isso que nós queremos. E a cooperação dos senhores que são aí do outro lado e que sentem as dificuldades e as burocracias que nós temos instaladas aqui, nada disso, a nossa equipe não inventou nada disso, nós herdamos essas coisas e com o tempo nós estamos querendo mudar e simplificar, mas isso muitas vezes eu não posso fazer porque esbarra em regulamentação. São verdadeiros nós e nós cegos que deram sobre determinados temas que nós não podemos ir além. Por exemplo, a questão das faculdades de medicina é uma delas, que nós estamos trabalhando de uma maneira muito, muito forte também, porque é impressionante todas as regulamentações que existem sobre esse tema e outros também. Esses cursos, agora voltando, de educação empreendedora, eles estão em processo ainda de elaboração. No segundo semestre desse ano, eles serão lançados. Então, eu gostaria de augurar aí um êxito muito grande nesse trabalho que vocês estão fazendo, nesse encontro, que as ideias elas possam ser colocadas de uma maneira muito prática. E eu gostaria que vocês tirassem do item de preocupação o governo federal, no sentido do MEC ser um entrave e sempre aquele que cria problemas. Eu sei que ainda nós temos muitas dificuldades, a minha equipe sabe como muitas vezes até eu perco um pouquinho da paciência em ver a lentidão do processo e do fluxo do processo, que as coisas caminham, mas isso tudo foi estabelecido por regras anteriores e que nós temos que obedecer no momento, mas estamos trabalhando para que elas possam ser mais eficazes e com o tempo que nós vivemos, para que as coisas possam acontecer com a mesma segurança, com a mesma seriedade, com a educação e com a sociedade brasileira, mas com um pouco mais de celeridade. Agradeço o honroso convite e desejo a todos, como nós falamos, como eu disse no início, um tempo em que não se pode, que se pode, melhor dizendo, que se pode falar em Deus. Eu desejo que essa reunião seja plena de êxito e que conte com a bênção do Senhor. Apenas um registro que quero fazer ao final, quando falou-se nos 3 homenageados, ali quem eu tive maior contato foi com o Veronese, que ele ficou marcado aqui na minha história como um homem que tinha um desprendimento e num primeiro momento eu já contei para os filhos e família, eu não entendia porque ele vinha toda semana aqui no MEC e queria uma pauta comigo, e depois que eu conheci a história dele, que eu conheci que ele não, no caso dele propriamente, não vivia da educação, mas que ele se doava pela educação, que mudou a vida dele, que mudou a história dele, eu passei a admirá-lo de uma maneira muito grande e eu sei que o legado dele e da família vai permanecer aí por muitos anos e, sobretudo, na educação brasileira. Muito obrigado pela oportunidade e aqui, então, eu me despeço de todos. Muito obrigado, ministro Milton Ribeiro, pela sua fala, destacando como nós defendemos a educação como atividade essencial, pensando, quem sabe, num dia, na Secretaria de Regulação se transformar na Secretaria de Desregulamentação. Parabéns pela iniciativa da avaliação virtual, corajosa, inédita da sua gestão. Essa ideia de inversão do ônus da prova, ministro, em que os mantenedores são tratados como inocentes até prova em contrário, é talvez a maior revolução dos últimos tempos e é um desejo de todos nós que trabalhamos seriamente em prol da qualidade na educação superior.
Parabéns também pela sua iniciativa de educação empreendedora, que é o tema desse congresso. Na educação básica, certamente é uma gestão de visão do futuro e, oxalá, que Deus continue a iluminar a sua gestão, ministro Milton Ribeiro. Muito, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco.